Qual a diferença entre CMYK e RGB? Qual escolher? Até rimou essa, hein? Então, esse aqui é uma dica que funciona para qualquer tipo de coisa criativa que você for fazer que tenha cor. Isso aqui agora vai fazer a sua cabeça fazer assim, pum! Você vai entender como existe o que ainda? A psicologia das cores. Eu posso até qualquer dia desse fazer um treinamento só com psicologia de cor, para você saber escolher a cor. Você sabia que na criação, Deus, ele criou o mundo com cores e cada cor tem uma simbologia? Grátis tem isso. Talmud. Você sabe disso também? Gente, é a coisa que eu mais estudo, é a coisa que eu mais amo é estudar coisas relacionadas a Deus. E aí é bom que você consegue estabelecer as cores. Por que cada cor tem uma vibração? A cor gera vibração. Então, você tá aqui. Meu Deus, a sua logomarca tem um tipo de vibração. E a gente tem que entender qual o tipo de vibração. O que ela faz. Tem umas que vibram mais, outras que vibram menos. E que vibra menos é ruim, é pior? Não, nem sempre. Porque de repente aquelas que vibram menos são pedras, são pessoas mais firmes, são coisas mais sólidas. Porém, tem aquelas que precisa de o quê? Como fogo, ela tem uma vibração. Uau! Mas isso não é o cunho do treinamento agora. Vamos entender qual que é a diferença entre CMYK e RGB. Qual que eu devo abrir e qual delas eu tenho que escolher? Ah, porque uma é errada. Não. Para cada tipo de coisa existe uma funcionalidade. Então, vamos lá, a minha tela aqui. Aqui a gente está com esse desenho que é da aula anterior. E vamos aqui, ó, novo, Ctrl N. Eu posso apertar o Ctrl N aqui, ou eu posso ir aqui, ó, arquivo, novo. Aqui nesse momento, isso aqui a gente já entendeu, se você assistiu a aula de pixels, você deve ter assistido. Quando você vai trabalhar com RGB, a gente vai abrir uma pasta aqui, RGB, e outra CMYK. Então, aqui, quando eu quero trabalhar, RGB é tudo que gera luz. Celular, trabalha com RGB. Televisão, monitores, trabalha com RGB. Qualquer coisa que você vê numa tela que gerou a iluminação, a teoria utilizada de cores é RGB. Uau! Tem cor branca que você vai colocar ali, que é a junção de todas as cores acesas, que aí gera a cor branca. Nossa, Glass, tem uma matemática muito incrível sobre RGB e CMYK, um pouco mais complexa. Mas eu vou te explicar aqui o básico do básico para você entender de uma vez por todas. Então, beleza. Então, aqui agora, quando eu quero escolher uma cor, aqui o padrão vem cores RGB. Essa daqui é a cor que eu vou usar, porém, ó, pixel de cor, ele está num padrão diferente. Eu sempre vou escolher este daqui quando eu quero fazer uma arte. Olha que legal isso aqui. Eu quero fazer uma arte que eu vou colocar no Facebook, no YouTube, em qualquer rede social, que vai aparecer na tela do celular. Então, eu escolho esta daqui e aqui RGB. Gosto sempre de colocar 300 pixels. Então, eu coloco 300 pixels. Pode ser pixels em polegadas, para não ficar tão grande. E aqui, ó, eu posso estipular a cor. E olha que interessante, que aqui já está pré-definido um aqui. Claro, se eu quiser salvar isso, basta clicar aqui, coloco o nome aqui, ó, 901 de altura com 300 e gosto de colocar o sRGB, que é uma sigla da configuração que eu quero trabalhar com essa imagem dentro dessa pasta branca, dessa tela em branco. Então, eu vou pegar aqui uma pré-definida que já tá, você vai ver, ó, tem 300 pixels, cor RGB e o sRGB. Vou criar ela. Criei. Tá aqui. Vou criar uma nova agora. Ctrl N, uma nova. Só que agora eu vou fazer uma troca. Aqui eu não tenho uma pré-definição. Aqui eu tenho tela 2K, que é para monitor, tá aqui, ó. A pré-definição da minha 2560 por 1440. Então eu gosto de trabalhar muito com 2K para resolução. E lembre que tá lá, ó, sRGB. Vou colocar agora na mesma configuração, ó, 1920 por 300 pixels. Porém, agora eu vou usar a cor CMYK. E aqui embaixo, ó, automaticamente ele já mudou aqui, ó, CMYK ativo Japan Web Weight, que é uma definição. Existem outras? Existem, mas essa aqui, ó, pode ir que dá bom também. Dá muito bom. E vou criar. Então, aqui eu vou colocar o nome de quê? Vou criar aqui o nome desse título aqui, CMYK. CMYK.
que é o nome do arquivo que a gente está abrindo lá. Só para a gente diferenciar. CMYK. O que significa CMYK? Você vai entender agora. Então, aqui, ó, CMYK e RGB. Então, eu vou pegar uma mesma imagem, e olha que legal, vou pegar essa imagem aqui, vou pegar qualquer imagem aqui, vou pegar essa aqui mesmo, do coraçãozinho. Ctrl C, e vou lá, ó, Ctrl V. Olha, e vou lá no outro e vou dar Ctrl V. Só que aqui, quando eu clico nessa palavra, nessa imagem, ela ainda está em RGB. Porém, ela está dentro de um arquivo CMYK. Eu tenho que fazer o que para transformar ela em CMYK ainda? Eu tenho que ir lá, modo. Isso aqui é um jeito, ó. A imagem aqui, vamos ver se ela já está em RGB. Vamos ver se essa imagem já aparece. Vamos ver os canais. Uau, já apareceu aqui. Antigamente não era assim. Então, o Adobe ultimamente está muito perfeito. Então, eu trouxe essa imagem. Eu teria que transformar essa imagem primeiro em CMYK, porque algumas coisas vai ficar faltando. Vamos para o RGB. Olha o que acontece. No RGB nós temos 3 cores, ó. Vermelho, verde, azul. Vamos entender o que significa cada uma? Então, ó, vermelho. Quando eu tiro o vermelho, ele tem um vermelho ali, só que engraçado. Ó, é um vermelho. E ficou mais esverdeado. Quanto menos vermelho tem na foto, mais puxa para o verde. Nesse caso aqui, eu vou tirar o verde. Quanto mais verde tem, puxa mais para o magenta. E aqui, olha que interessante, menos azul, puxa para o amarelo. Então, fica uma junção. Então, quando eu tenho aqui, ó, coloquei só o verde. Isso aqui é o verde. Quando ele... tudo que está preto aqui, ó, está muito preto, na realidade, ele é muito verde, é mais verde. Então, a mistura do verde, quando junta com o vermelho, ó, o que vai dar aqui, ó? Vai ficar uma corzinha. Ah, porque tem um vermelho com verde. E quando eu misturo com azul, aí... Poxa, mas por que tem parte que estava amarelo e ficou branco? Lembra que eu te falei que quando você mistura todas as cores, ela tende a transformar aquela cor? É o que acontece aqui. Então, o RGB é uma leitura diferente do CMYK. Se eu usar isso aqui para fazer CMYK, dá certo? Não, você vai tomar um prejuízaço. Então, vamos para o CMYK. Quando é que eu uso o RGB? Monitor. Você está olhando o monitor aqui agora. Vou colocar aqui Ctrl 0, só para você ver a imagem toda. Ctrl 0. E aí você fala assim, meu Deus do céu, agora eu estou entendendo tudo. E agora a gente vai para a segunda. CMYK, Ctrl 0, tela toda. Só que agora eu vou tirar todas elas e vou ficar misturando. Quando você vai imprimir um objeto, olha que interessante. Você já brincou de... O que acontece quando você mistura amarelo e azul? Vira verde. Aqui é a mistura das cores. CMYK é a mistura das tintas. No mundo físico, a gente usa CMYK. RGB não funciona no mundo físico. Ela funciona no mundo da iluminação. Então aqui eu vou lá e misturo ainda o magenta. O que acontece quando eu misturo magenta com ciano? Vai virar roxo. Olha lá. E quando eu misturo ciano com amarelo, olha que interessante, vira verde. Magenta com amarelo, vira o quê? Não é laranjado? Gente, isso aqui é a composição gráfica. Tudo que você vai ver em impressão, impressora, precisou de tinta, tanto é que você vai comprar tinta, você compra ciano, magenta, amarelo e preto. O que é o preto? Preto é aqui, ó. Olha o que eu coloquei o preto em cima, olha a diferença que faz a cor preta. Quando eu coloco todas as cores, aí vira uma imagem só. Porque juntou as 4 cores e transformou nisso. Quando eu amplio isso aqui, ó, vou ampliar aqui mais, o máximo que eu puder, você vai ver o que acontece nos pixels. Olha que legal aqui. Eu vou tirar o preto. Então, cada corzinha dessa aqui, ó, olha que legal. Então, o ciano tá preto, então porque aqui é uma lâmina preta. Então, tudo que é ciano vai ficar isso aí. Quando eu misturo ciano com amarelo, gente, ó. Aí eu misturo o amarelo com magenta. Olha. Então, aqui você começa a aprender a como pintar, misturando cores. Com essas 4 cores apenas você consegue desenhar qualquer coisa. E o preto vem para... Uau! Meu Deus! Então, o ciano é para você utilizar ele em impressões. Quer fazer... quero fazer adesivo. Pode ser qualquer de corte. Adesivo de impressão. CMYK. Se você mandar RGB, vai dar problema e as cores não batem.
Recentemente, agora, um amigo, ele nunca tinha feito isso. E desde que eu trabalhei, há muito tempo atrás, eu fui um dos primeiros a ter máquina de plotter, e eu sempre via isso. Cada máquina tem uma composição de cor. Cada máquina. Nunca as cores são iguais. Então, eu cheguei para fazer a imagem um adesivo, e a cor não era nada a ver. Então eu fiz várias composições de azul, com porcentagens, misturando 10% de azul, 20%, 30%, e mandei para ele imprimir. Ele falou, gente, eu nunca fiz isso na minha máquina, eu já tenho essa máquina não sei quantos anos, e nunca fiz isso. E agora eu entendi por que as cores nunca não batem. Nenhuma cor aqui bateu. E aí eu fui lá, na cor que parecia, quando eu botei no monitor, não tinha nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Mesmo na cor CMYK. E mesmo que o meu monitor já é equalizado para CMYK. Mas o problema está no tipo da tinta dele. No plano gráfico, por isso que existe prova. Quando você tem uma cor, tem que ter a prova. E é por conta da impressão, por isso que a cautela do CMYK. O CMYK eu já tive uma vez, muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Então eu fui fazer uma revista e uma cor não batia. Por quê? Porque a marca, a gente tinha mudado a marca de uma tinta azul. E não batia. Teve-se que comprar todas as marcas de tinta da mesma empresa que a gente utilizava, porque estava dando errado. E eu lembro que na época foi um dinheiro alto, uma tinta de impressão gráfica não é barato. E aí a gente teve que comprar 1 quilo de tinta. E 1 quilo rendia muita coisa. E naquele específico a gente identificou que não estava batendo. A outra vez foi uma cor de pele, porque o amarelo também era de uma outra marca. Mas funcionava para outras coisas. Para coisas rápidas. Mas quando foi para fazer coisas mais detalhadas, mais minuciosas, com cor de pele, cor de olho, de sorriso, do dente, gente, deu errado. Então quando você vai fazer uma coisa assim, que tem uma saturação de cor, pode meter bronca. Mas quando tem detalhismo de cor de pele, que a pessoa sabe identificar, se ficou parecendo, tá muito amarelado, tá muito escuro. Posso diminuir na entrada de máquina? Pode. Aí é aqui que você entende agora, que é a junção de 4 cores. Ciano é o azul, o magenta, que é justamente esse aqui, ó. Magenta é essa cor aqui, ó. Esse rosa forte. Esse um rosa bem choque. O amarelo, que é o yellow, e o black, porque termina com a letra K, para não virar a letra B, porque CMYB não combinou, então eles colocaram CMYK. Então aqui você sabe que todas as junções, e que RGB é a definição de luzes. Então aqui, verde e azul, tá aqui. Quando eu tiro aqui, ó. Então é vermelho, verde e azul, não tem preto. Então eles sabem que na ausência, olha que lindo. Então aqui o RGB, tudo se for fazer para web, computador, RGB. Vai fazer para impressão, CMYK. Mudou, trocou as bolas, vai dar. Se eu faço o contrário, Gladys, se eu pego o CMYK e coloco no RGB, ele fica uma imagem lavada. E o mesmo acontece, se eu pego o RGB, ele vai ficar, muitas vezes, ele estoura a imagem. Então aqui agora a gente finaliza com essa aula fantástica sobre a diferença entre CMYK e RGB. Qual escolher? Rimou, hein? Então fica para a próxima aula aí que essa é top.